Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, temos a oportunidade de trazer um estudo para o grupo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E o nosso tema de hoje será a obsessão no Evangelho. Vamos fazer então a prece inicial. Querido Mestre Jesus, neste momento em que te buscamos em oração, vos pedimos que nos ajude, que nos inspire, que nos permita desenvolver o tema proposto da melhor forma possível. Rogamos, Senhor, que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia e que o estudo seja proveitoso para todos que o ouvirem. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, dando início ao nosso estudo desta noite, cujo tema é a obsessão no Evangelho, nós, inicialmente, saudamos a todos que nos assistem aí pela internet, seja na própria sexta-feira, dia do lançamento da palestra, mas também em casa depois, né, em vários horários. Então, começamos refletindo acerca do lançamento do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, realizado há algumas semanas em nossa casa, que fala da vida nos mundos superiores do Sistema Solar. Então, após esse lançamento, nós temos essa difícil tarefa hoje de voltar à nossa realidade e falar de obsessão, pois que habitamos ainda em um planeta de provas e expiações. Na obra de Teresa de Lisieux, o espírito que ditou esse livro, vemos, por exemplo, o planeta Saturno, no qual o mal já não se encontra presente. Mas na Terra ainda temos a presença em grande número de espíritos ainda dedicados ao mal. O mundo espiritual é plasmado pelo espiritual, o mundo terreno é plasmado pelo espiritual, onde a vida é pulsante, permanente, original. Necessário ao nosso processo de reencarnação, o mundo corporal reflete o estágio no qual se encontram aqueles que o habitam. Razão esta que torna o planeta terrestre um educandário de provas e expiações. Tudo quanto sucede na esfera física tem origem na realidade espiritual, tornando-a um mundo de efeitos, no qual as ocorrências se desencadeiam sob as mais diferentes causas. Os espíritos que não tiveram ainda a oportunidade de retornar continuam vinculados a quem os prejudicou, dando prosseguimento a verdadeiras batalhas violentas e insensatas, até quando surja para eles, né, passe a ser reconhecida por eles, a misericórdia de Deus, despertando um e outros para a mudança de atitude. Ainda por largo período, provavelmente, permanecerão esses conflitos. Por se negarem as partes a se entregarem ao perdão das ofensas e à fraternidade, conforme recomendada por Jesus.
Enquanto não ocorre essa alteração de conduta, tramas sórdidas, traições, armadilhas são trabalhadas nas esferas inferiores, entre as criaturas que, descuidadas, tombam nas inumeráveis disputas, que são empurradas ou que defrontam pelo caminho cotidiano. Então, são diversos tipos de espíritos obsessores, espíritos perversos, que o sofrimento embruteceu. E quando eles se dão conta do prosseguimento da vida, mesmo assim continuam nas suas nefastas decisões de afligir, de infelicitar, comprazendo-se, muitas vezes, em misturar-se nos grupos sociais, fomentando dissensões, ódios e guerras. E muitas vezes eles se embriagam com as energias que absorvem, digamos assim, vampirescamente em infindáveis fenômenos de obsessão dolorosa. Dessa forma, podemos dizer que o número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar. A obsessão campeia desarvorada, como nos diz Hermínio Miranda, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir nos dois planos da vida. Outro dia, voltando do trabalho, ouvi no rádio o relato de um caso doloroso, entre os muitos do nosso noticiário policial. Um filho voltou a morar na casa da sua mãe. De manhã cedo, com o filho ainda deitado, a mãe perguntou se ele não iria trabalhar naquele dia. Ele disse: Já estou indo, mãe, pois conseguiu um emprego. O padrasto, passando por ali, então disse: Vai trabalhar, vagabundo, pois eu não estou disposto a sustentar malandro. Daí se seguiu uma discussão que escalou para agressão física, em que o filho acabou desencarnando com 2 facadas. Qual é o sujeito oculto neste caso? É a presença da obsessão, mediante a qual algum adversário deles aproveitou-se do momento de invigilância de ambas as partes e desencadeou a tragédia, em um lar onde possivelmente não entrava a luz da oração. A obsessão é, assim, essa enfermidade da alma. Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro de uma das suas obras à obsessão, no Livro dos Médiuns. Para lidar com esses cultivadores do mal, espíritos nobres renunciam a instâncias superiores a que têm direito a fim de mergulharem nas sombras terrestres. E mais ainda, nas urnas onde se juntam esse tipo de espíritos para esclarecê-los, libertá-los, amá-los e socorrer aqueles que padecem a perseguição. No capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 28, verificamos que cerca de 8 dias após a confissão de Pedro, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. O Evangelho não diz que monte era esse, mas a tradução nos diz que é o Monte Tabor. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, que lhe apareceram, e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém.
Pedro e os que estavam com ele, quando despertaram, viram a cena inesquecível. E quando os dois homens que estavam com ele se apartaram dele, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Aquele era um momento de mudança de paradigma, passagem de Moisés e Elias, a lei e os profetas, para Jesus. Então diz assim: a ele ouvi. Mudança de paradigma da primeira para a segunda revelação. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, após esse momento sublime, descendo eles do monte, uma grande multidão lhes saiu ao encontro. Então começa o trabalho ali. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Em Mateus 17, diz assim: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, né, na linguagem do Evangelho, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Então, há um momento muito interessante em que os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram a ele: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Oração e jejum. Eu trouxe esta passagem inicial para ilustrar que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa mesmo no alvorecer do apostolado divino. Depois da consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, diz assim: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, Herodes comete este infanticídio coletivo, manda aniquilar, manda matar todas as crianças, todos os meninos que havia em Belém, de 2 anos de idade para baixo.
em Belém e nas suas cercanias. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo para secundar a obra sublime de Jesus, ele morre degolado, em plena conspiração dos agentes da sombra. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista, tendo sido preso por Herodes, mais tarde, festejando-se o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele e o agradou. E a gente sabe o que significava dançar para o rei naquela época. Era como se entregar a ele. Então, na letra do Evangelho diz assim: Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Foi o que Herodes prometeu a Salomé. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. Então, uma grande conspiração da sombra, utilizando essas médiuns e vigilantes que eram Herodias e a sua filha. Então, a gente vê nos filmes, né, aquela cena horrenda, a cabeça de João Batista sendo trazida num prato e entregue a elas. Também obsessores cruéis não vacilam em procurar Jesus nas orações do deserto. Lá em Lucas, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então, é a passagem intitulada As Tentações de Jesus. A gente sabe que isso não ocorreu, né, como tentação, porque sendo Jesus um espírito perfeito, que é um espírito puro, ele não está sujeito a tentações. Então, a parábola, essa passagem, melhor dizendo, ela é carregada de simbolismos. Cada passo surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns atormentados. Como aconteceu, né, quando Jesus, ali num dos primeiros eventos da sua vida pública, na sinagoga de Cafarnaum, lá no capítulo 1 de Marcos, versículos 23 a 26, diz assim: E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então Jesus repreendeu o espírito, dizendo: Cala-te e sai dele. Aquele pobre médium obsidiado ali da sinagoga de Cafarnaum. Então, no versículo 26, diz assim: Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. A gente fica imaginando esses espíritos imundos observando ali aquela presença resplandecente de Jesus e imaginando quem ele poderia ser, né? Eles não tinham certeza
de que aquele era o Messias prometido, de que era o Filho de Deus. Então, eles dizem assim: bem sei quem és, o Santo de Deus, mas não sabiam exatamente. Então, o Evangelho é esse desfilar constante de obsidiados e obsessores. O testemunho dos apóstolos, ele não deixa nenhuma dúvida. Relata Mateus, lá na passagem que está no capítulo 8, versículos 28 a 32, que os obsidiados gerasenos chegavam a ser ferozes. Então lá diz assim: e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, dois obsidiados viviam ali no meio dos sepulcros, né? Porque iam exatamente buscar, né, obsidiados que estavam por aqueles espíritos ainda apegados às coisas materiais, iam nos sepulcros, aqueles espíritos buscar os restos de energias vitais daqueles cadáveres recém-sepultados, né? A gente sabe que isso acontece. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, clamaram, como se tivesse tempo, né? Que o tempo fosse determinado por eles, né? Na verdade, o grande medo desses espíritos era o medo da segunda morte, que era uma crença dos israelitas, né? Aquela morte que ocorre após o juízo final, que é a morte derradeira. Seria a morte definitiva, a aniquilação do espírito. A gente sabe que isso não acontece, né? Porque, como espíritos que somos, somos imortais. E ali na região de Gadara, naquele momento, andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Importante destacar, gente, que nessa tradução dos evangelhos, que vem do grego, a palavra demônio, ou daimon, significa simplesmente espírito. Então, não tem a ver com essa imagem que nós muitas vezes adquirimos em outras doutrinas, em outras religiões, daqueles seres criados e eternamente devotados ao mal. Então, prosseguindo na passagem, e ele lhes disse: ide. Jesus autorizou. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. É claro que os espíritos obsessores não entraram nos porcos, né? Mas muitas vezes os animais têm essa possibilidade de sentirem a presença dos espíritos, né? Então sentiram aquela presença e perceberam aquela legião de espíritos ali que se aproximava deles e saíram desabalar da carreira. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E o que aconteceu? E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Pediram a ele que saísse da cidade, né? Um efeito do medo que eles sentiam. Quem era aquele capaz de expulsar demônios? Também o evangelista João reporta-se a israelitas obsidiados.
que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Festa da dedicação. Entre os que comungam a estrada com Jesus, surgem obsessões e psicoses diversas também. Maria de Magdala é um exemplo. Ela que se faria mais tarde a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro, também, o apóstolo de Jesus, sofria de obsessão periódica. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Ele se deixou levar por uma ideia obsidente. Ele achava que prendendo Jesus, Jesus iria reagir com o poder que ele já conhecera e que se revoltaria contra os romanos e Israel seria libertada. Então ele tentou forçar a barra. Foi isso que ele fez, né? Tomado por essa ideia obsidente. Caifás, o sumo sacerdote, ele mostrava-se paranoico às vezes. Pilatos, né, o representante de Roma em Jerusalém, tinha crises de medo. Numa passagem que se vê em Mateus, capítulo 15, versículo 21, nós vemos Jesus retirando-se para as regiões de Tiro e Sidom, regiões da antiga Fenícia. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Então a mulher estava incomodando aos discípulos. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aquela mulher veio até ele e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nada de depreciativo aí, gente. Cachorrinhos, né? Sempre que Jesus usava o diminutivo, era uma forma carinhosa de se referir às pessoas. Então, não é bom tomar o pão dos filhos, né? Os filhos de Israel, e lançá-lo aos cachorrinhos, né? Os gentios, aqueles que ainda estão no politeísmo, que não têm conhecimento ainda do Deus único. Mas aquela mulher, ela tinha conhecimento e era perseverante. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela tinha muito conhecimento, né? Então, alguns autores chegam a dizer que ela possivelmente fora em reencarnação passada também do povo de Israel e agora estava reencarnada ali como gentia. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, o que temos visto é em todos os instantes, em todos os momentos, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado mais tarde pela multidão como inferior a Barrabás, que era um malfeitor e obsesso vulgar. Mas o ponto culminante para mim da obsessão no Evangelho é quando, após a ressurreição de Lázaro, né, que Jesus realizou, né, aquele despertamento daquele espírito que estava
naquele estado profundo, de catalepsia, ou mais propriamente de letargia, havia ali algumas testemunhas que eram representantes dos sacerdotes, eram fariseus, eram como se fossem espias. E esses, retornando, contaram aos principais dos sacerdotes o que havia ocorrido, né, no episódio da ressurreição de Lázaro. Então, depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus, na letra do Evangelho, formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. Então eles temiam pela reação dos romanos. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, vejam só, uma ideia obsidente vinda ali das profundezas das trevas. Nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Era uma mentira que ele captou com a sua sintonia inferior, captou ali das profundezas das trevas. Preciso lembrar que o sumo sacerdote ele tinha direito, uma vez por ano, de penetrar no Santo dos Santos, que era o local mais sagrado do templo. Ali ficavam guardados os objetos sagrados, a Arca da Aliança, aquele castiçal, o Urim e o Purim, que eram os instrumentos divinatórios que o sacerdote usava para se comunicar com Deus. Então, ele podia realizar consultas ali a Jeová, consultas a Javé. Então, o evangelista João, ele anota assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Então, João atribui a condição dele de sumo sacerdote, né, que profetizava, ele como sacerdote principal, aquele que podia consultar até Jeová, né, segundo João, ele teria profetizado isso. E as teologias vão explicar isso, né? Cada uma na sua ótica particular. Mas para mim aqui o importante é a sintonia inferior de Caifás, que capta esta mentira produzida pelas regiões das sombras e passa ali naquele momento. Então, dessa forma, é como se ele desse uma ordem tácita. Ele não falou, ele não disse assim: matem a Jesus. Mas ele disse: convém que um homem, não disse o nome, morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Claro que ele estava se referindo a Jesus, que era o assunto daquele momento. Mas ele não disse assim: matem a Jesus. Ele apenas disse que era conveniente que um homem morresse pelo povo para salvar a nação. Então, uma mentira que ele captou e transmitiu ali naquele conselho. Então, no dia da crucificação também, vemos o Senhor rodeado de obsessões de todos os tipos. Estava rodeado de obsessões. Mas ele nos deixa uma lição preciosa. Jesus, né, o nosso divino amigo, prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões,
que a ciência hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes, né? Também obsidiados. Por fim, encerrando essa sequência de casos de obsessão que são encontrados lá no Evangelho, né, com grande destaque para a cura dos obsidiados gadarenos e os demais casos que trouxemos aqui, uma mensagem àqueles que estão envolvidos no processo de obsessão, seja na posição de obsidiado, ou seja obsidiando alguém, porque os espíritos desencarnados também nos ouvem. E há também a obsessão de encarnado para encarnado. Então, aos que estão envolvidos neste processo, ele deixou para nós, lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, o medicamento precioso. Ele diz assim: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, a solução está no amor, está na bênção, na prática do bem e na oração. Jesus nos recomenda orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. E para que, mesmo quem não está envolvido em obsessão, para que nunca se envolva, lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz assim: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Então, meus amigos, encerrando aqui essa breve exposição que traz algumas passagens do Evangelho em que Jesus se viu diante de obsidiados e obsessores, eu me despeço agradecendo aí por esses momentos de atenção, lembrando que os próprios evangelistas nos dizem que se fossem escrever, relatar todas as curas de Jesus, todos os processos de expulsão de demônios, né, que hoje nós chamamos de processo de desobsessão, que Jesus realizou, os livros do mundo não dariam conta de registrar, né? Foram muitos. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, recordando as tuas passagens na terra, em que te viste defrontado pelos obsessores cruéis que perseguiam as suas vítimas, ambos ligados por laços profundos construídos com o tempo de afinidade, de sintonia. Mas soubeste, Senhor, trabalhar caso a caso até a realização completa do processo desobsessivo. Ensina-nos, Senhor, a nos precaver, a utilizar os medicamentos eficazes quando nos envolvemos nos processos obsessivos, mas a trabalhar principalmente na prevenção. E como seria isto? Através da prática dos ensinamentos evangélicos. Por isso agradecemos, Senhor, por esses momentos em que tivemos essa oportunidade de falar ao público. Que ele se renove, Senhor. Ampara-nos a todos e que assim seja.